Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou nordestino daqueles arretados. Nasci no estado de Sergipe. Eita, estado bom! E hoje eu venho através desse seu canal no YouTube, do qual me tornei fã. Fã mesmo, gosto de todas as histórias apresentadas aqui, mas especialmente eu sou apaixonado pelas histórias da meia-noite. Hoje eu quero contar a minha própria história. Meu nome é Joaquim e eu logo virei Joca. Você sabe que a minha intenção inicial era a de ser padre, né? Eu tinha essa vocação, só que eu sempre fui um sujeito, eu confesso a você, que muito medroso. E eu comecei a observar isso porque eu tinha muito medo de escuro. Então na minha casa eu tinha uma dificuldade tremenda de dormir naquele quarto escuro que minha mãe exigia, meu pai também exigia que fosse assim. Joca, tu tem que dormir no quarto escuro. Mas aquilo me dava um medo tão grande que eu vou dizer uma coisa para você sem querer brincar, mas ao mesmo tempo eu sei que vou provocar algum riso. O que me fez desistir de ser padre foi esse tremendo medo e medo do escuro, porque eu pensei assim, eu não vou poder dormir sozinho. E padre não pode se casar. Eu, para dormir sossegado, em paz, eu vou ter que dormir ao lado de alguém. E a melhor forma de fazer isso é se casando. Então eu acabei não sendo padre por ser um sujeito medroso, confesso. Ou como a gente fala, no Sergipe muita gente usava essa expressão, mufino. Mufino também é um sujeito que tem um pouco mais de medo do que os demais. Fulano é mufino. A palavra é um tanto ou quanto ofensiva, até na pronúncia. Não é uma palavra bonita, né? Porque tem palavra que é bonita. Por exemplo, Eucaristia. Eu acho linda essa palavra ligada ao meio religioso, católico. A Eucaristia, linda palavra. Já mufino não é uma palavra que combina com o seu significado? Então, como eu não pude ser padre, mas eu amava a religião, especialmente a católica, sem nenhum menosprezo pelas demais, eu acabei me tornando um sacristão. Virei sacristão, não deu para ser padre, eu fui ser sacristão. O que é um sacristão? Muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. Sacristão é um leigo, ou até religioso, que é responsável pela ordem, cuidado, pela limpeza da igreja. Um sacristão se encarrega de que o sacerdote tenha tudo o necessário para presidir a Eucaristia, essa palavra linda que eu acho. Então, em cada tempo litúrgico, em cada período de festa, em cada solenidade, é o sacristão que prepara tudo. E eu acabei me tornando um sacristão, mas muito amado pelos padres da cidade onde eu morava, em Recife, mas tão estimado que um dia eu acabei tendo um progresso, fui um pouquinho além de sacristão. Eu me tornei, sabe o quê? Ministro extraordinário da comunhão. Opa, peraí. Que coisa difícil de se entender, mas eu explico.
o ministro extraordinário da comunhão é aquele que recebe uma autorização especial do seu pároco, das autoridades maiores da igreja, para que você possa ministrar a hóstia. Isso é ministro. Ministrar a hóstia, você pode dar a hóstia. Então você é leigo, como eu sou, mas você recebe uma autorização especial para dar a hóstia. Então eu sou aquela pessoa que, se o padre tiver apertado, eu posso pegar aquele cálice com as hóstias e distribuir nas mãos das pessoas que vão se comungar. Assim como ministro extraordinário, eu também posso, por exemplo, ministrar a hóstia para uma pessoa que está doente e não pode ir à igreja. Acho essa minha função bacana. Na maior parte das dioceses, os candidatos a essa função, eles são escolhidos pela comunidade. O pessoal acha que votou em mim. Não foi assim, aquela eleição. Eu acho que foi mais amizade, de fato, que eu fiz com os padres. Mas essa introdução é para que vocês entendam que eu não sou padre, mas eu tinha lá a minha função dentro da igreja, como sacristão, como ministro extraordinário. E olha, foi a partir daí que a história que eu vou contar para vocês hoje começou. Porque se tem uma coisa que é delicada dentro da igreja, a Santa Sé Católica, lá desde Roma, isso é muito delicado, gente. Atenção porque eu vou falar. Inclusive, o pessoal lá do Vaticano, da Santa Sé Católica, elaborou até um manual sobre isso. Eu vou falar agora, é o exorcismo. Nossa, a Igreja Católica tem todo o cuidado para tratar esse assunto. Exorcismo. É uma coisa levada muito a séria dentro da igreja. Não é qualquer sacerdote que pode exercer tal ofício. E nem pode exercer por sua livre e espontânea vontade, sem que haja uma expressa autorização do bispo. Não é assim. Então é preciso vocês entenderem, não é qualquer padre que pode, por exemplo, praticar o exorcismo, de jeito nenhum. Talvez o possa, esse padre, esse vigário, esse frade, talvez possa numa emergência. Emergência é emergência, mas eu não estou aqui assumindo responsabilidade sobre nessa minha afirmação, ok? Para que vocês entendam. Olha, na verdade, como é que chegou o exorcismo na minha vida? Foi o filme. Eita filme, vocês lembram do filme? Quem assistiu aí o filme O Exorcista? Aquele roteiro adaptado de um livro. Inclusive, o escritor norte-americano William Peter Blatty, ele publicou esse livro, o livro do exorcismo, e em 1971 virou filme, O Exorcista. Foi um sucesso esplendoroso nos cinemas do mundo inteirinho. E olha, eu vou dizer uma coisa, esse filme, O Exorcista, assistido por mim naquele comecinho dos anos 70, causou em mim um grande mal-estar psicológico. Eu já falei aqui que eu sou mofino, eu já disse aqui que eu sou medroso. Então aquilo causou em mim um grande mal-estar psicológico. Eu nem sei por que eu me meti a ver tal película. Eu fiquei impressionado, eu fiquei sobremaneira comovido pelo roteiro. Aquele filme, O Exorcista, mexeu demais comigo. Mas, tempos depois, olha para que vocês tenham uma ideia, depois que eu assisti O Exorcista, 20 anos depois, eu assisti quando eu era menino. Eu assisti O Exorcista, eu tinha 12 anos, 12 para 13, 20 anos depois, meu Deus do céu, 20 anos depois, nós já estávamos na década de 90, era por volta de 1994, aquela nossa paróquia, onde eu era o quê? Sacristão, ministro da Eucaristia, isso eu era. Eu não era padre, e vocês já entenderam o motivo. Eu já estava casado,
Isso muito tempo depois de ter assistido O Exorcista. Foi quando, naquela paróquia que nós estávamos, a recém-criada, foi quando surgiu um caso estranho na cidade. Era uma cidade bem pertinho da nossa, bem próxima da nossa, e o pessoal falava de uma possessão demoníaca. Era uma menina também, igualzinho o filme. Era uma menina de aproximadamente 15/16 anos, mais ou menos essa idade. Segundo o que foi dito, os familiares dessa menina estavam desesperados, pedindo socorro até o arcebispo, que era Dom Luciano na época. Pediram o socorro para o arcebispo, após desistirem das fracassadas investidas de 2 pastores que eram considerados PhD em expulsão de capeta, mas não deram conta, não. Os pastores não deram conta. A menina continuava com o capeta no corpo. Então foram atrás do arcebispo e disseram pro arcebispo o caso, contaram do jeito que estava a menina. Sabe que o arcebispo respondeu para os familiares? Falou, olha, veja bem, eu, apesar de ser arcebispo, eu não estou preparado para isso, não. Veja bem, sou teólogo, eu sou formado em teologia, sou arcebispo, mas eu sou teólogo, eu não sou demonólogo. Ah, meu Deus do céu, o quê? Eu não sou demonólogo, eu não posso fazer. Eu vou indicar para vocês um outro padre muito bom, chamado Frederico. Esse sim, Padre Frederico é bom nisso, ele se preparou, estudou para isso, e eu não sou fermento, palavras do arcebispo, do Dom, eu não sou fermento para fazer crescer essa massa. Ele não queria conversa com exorcismo, e aí ele indicou esse outro padre, o Padre Frederico. Só que o Padre Frederico, ele teve uma conversa com esse padre que é meu amigo. E o que o Padre Frederico falou para esse padre que é meu amigo? Falou, olha, eu não vou poder fazer. O Padre Frederico falou, não vou poder fazer esse exorcismo não, porque eu fiz umas coisinhas erradas aí. As coisinhas erradas eu vou confessar a vocês. Ele andou namorando umas moças lá da paróquia, o Padre Frederico. E o que o capeta fazia? Ele disse, o capeta, ele quando você vai brigar, porque é uma luta, é uma briga, é uma luta do padre contra o capeta. E o capeta acaba entregando os podres do padre, os pecados cometidos pelo padre. Você entendeu? Então eu não posso fazer, porque você soube que eu andei aí com a fulana, que eu namorei a cicrana, então eu não posso, eu não vou poder fazer isso de jeito nenhum. Eu tenho medo que eu vou tirar o capeta, porque ele era forte. Esse Padre Frederico era forte. Ele era forte, ele sabia fazer. Eu vou tirar o capeta, mas o capeta vai entregar os meus podres na frente de todo mundo e eu não quero que as pessoas saibam disso. Então, o Padre Antônio, vai ser com o senhor. O senhor vai ter que fazer isso. O senhor vai fazer isso. O Padre Antônio, inclusive, esse era o padre da minha paróquia, que gostava demais de mim. Inclusive, ele era um sacerdote de formação salesiana. Ele era o pároco da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa igreja. Era dele que eu era o sacristão. E eu também era ministro. Ele me nomeou ministro da Eucaristia. Então eu podia agora dar a hóstia exatamente por causa dele. Bom, o Padre Antônio volta do encontro com o Padre Frederico, me contou os motivos pelos quais o Padre Frederico não podia aceitar fazer aquele exorcismo. A família da moça estava desesperada e tanto empurra com a barriga de cá, empurra com a barriga de lá. E aí o Padre Antônio, ele iria fazer, mas não, ainda ele disse o seguinte, mas não assim pego no laço. Apanhado no laço, não. Eu vou ter que me preparar primeiro. Então, o Padre Antônio sabia que não é brincadeira.
Então essa coisa de enfrentar o demônio, o capeta no corpo de uma pessoa, repito, não é brincadeira. Então o Padre Antônio falou, olha, apanhado no laço assim eu não vou não. Eu terei que me preparar primeiro, porque isso não é brincadeira. Você que está aí escutando, você pode se preparar que a coisa vai engrossar. A coisa vai engrossar. E vai engrossar para o meu lado. Para minha infelicidade total, eu estava ali junto com o Padre Antônio, participando do desespero do pai da moça. Ele estava conversando com o pai da moça, a moça que estava possuída pelo demo. Eu estava junto. Quando o homem saiu, o Padre Antônio me falou, Joca, você vai comigo. Prepare-se, porque nessa aí você vai comigo. Meu Deus do céu, quando o Padre Antônio disse assim a mim, eu fiquei aperreado, como a gente fala no Nordeste, quem é nordestino vai me entender. Fiquei preocupado, é mesmo que aperreado, mas eu acho que aperreado é até mais do que preocupado. Eu fiquei, aperreado é entre o preocupado e o desesperado, deu para entender? Fiquei aperreado. Por esse tempo eu era a pessoa mais próxima de Padre Antônio, talvez em quem ele depositasse seu maior grau de confiabilidade. Porém, de acordo com o meu pensamento, não precisaria exacerbar tanto, né, Padre Antônio? O senhor não precisava exagerar tanto, tudo bem. O senhor me autorizou a ser ministro da Eucaristia. Mas, sabe, padre, inegavelmente, eu era a pessoa menos indicada para tamanha missão. Eu não era indicada. Ora, já disse a vocês, eu tinha medo de escuro. Eu nunca escondi isso de ninguém, nem de vocês aqui na abertura da minha história. Para ser explicitamente assim sincero, o amor foi o meu segundo motivo para o casamento. Porque o primeiro é que eu tinha medo de dormir sozinho. Já falei aqui para vocês hoje. Para complicar a minha vida, o padre perguntou, ô Joca, você não vai me falar que você está com medo, né? Ou vai? Se você tiver com medo, você pode falar que eu arranjo outra pessoa. Porque eu não posso levar ninguém com medo, não. Olha, quando o padre falou isso pra mim, foi mesmo que ele me matava. Me senti ofendido. Ou sei lá, eu fingi que estava ofendido. Oxente, padre, o senhor não está me reconhecendo, não, meu Padre Antônio? Padre Antônio, eu sou seu sacristão faz tempo. Eu até ministro a hóstia com sua autorização. Sou cabra macho, padre. Eu sou cabra da peste, tudo bem. Eu queria ser padre também, mas eu sabe por quê que eu não me transformei num vigário? Porque eu quis casar. Sou cabra da peste. O senhor pode apostar, como eu me embolo lá com esse diabo, vai ter tabefe, vai ter monchicão pra cá, monchicão pra lá, pra tudo que é lado, mas eu não tenho medo, não, padre, pode contar comigo. Falei assim da boca pra fora, é óbvio. Eu vou usar uma expressão assim, feia, que eu não gosto, mas vou ter que usar em público. Eu tava cagando de medo. Mas fazer o quê? O Padre Antônio marcou para quarta-feira seguinte e passou-me pelo menos 4 recomendações. Essas recomendações eram preparatórias de que eu deveria seguir com rigor máximo, seguir à risca, porque tudo tinha que ser planejado. O padre, para me assustar mais ainda, falou, isso não é brincadeira não. Ô Joca, isso não é brincadeira não. A gente não pode brincar com essas coisas. Você tem que se preparar e seguir exatamente o que eu vou te falar. Mexer com o diabo, rapaz, não é para qualquer um. Meu Deus do céu, o padre estava me apavorando, sabe? De volta para casa eu ia pensando no tamanho da encrenca na qual eu havia me metido. A essas alturas do campeonato, o diabo já sabia. Você acha que o diabo não sabia? Sabia. O diabo é danado, rapaz. O diabo é danado.
Você acha que você vai esconder alguma coisa do capeta? Não esconde. A essas alturas do campeonato, o diabo já sabia que nós estávamos armando, era uma emboscada para pegá-lo. Você acha que ele também não estava criando a estratégia dele? Lógico que estava. Que conversa é essa? Você acha que é só aqui o lado dos padres que se prepara? Não, o diabo também se prepara do outro lado. O diabo já estava com seus chifres de molho. Tá pensando que... Aí eu me lembrei de que o padre me deu uma explicação. E essa explicação me deixou mais do que aperreado. Eu falei que já aperreado para vocês é a palavra que deveria ser usada entre preocupado e desesperado. Só que essa explicação do padre Antônio me deixou além de aperreado. Ele falou assim, o padre, olha, eu tenho que ter cuidado com você, ô Joca, porque você pode virar metal de sacrifício. Eu nunca tinha escutado falar disso. Ô padre, não entendi. Como assim? Eu posso virar o quê, padre? Metal de sacrifício? Eu vou te explicar. Eu vou explicar direitinho e você vai entender. Se tivesse estudado para padre, você saberia. Padre, mas eu interrompi os estudos. Só sabe. Tá. Metal de sacrifício, para quem não sabe, é eletrólise. Nossa, padre. Complicou. E eletrólise é uma matéria da química, física, química. É a forma de desoxidação de um metal por meio de uma corrente elétrica contínua, através de pilhas e água salgada. O padre, eu não entendi como é que é. É o seguinte, você coloca num recipiente, digamos que você tenha um metal, que você queira tirar a ferrugem dele. O metal é nobre, está enferrujado, você fala, poxa, preciso tirar essa peça, é muito valiosa. Então você pega aquela peça valiosa que está enferrujada, você coloca num recipiente, pode ser uma bacia, pode ser um aquário, depende do tamanho do objeto. Então você pega aquele objeto valioso de metal que está oxidado, que está enferrujado, e você coloca dentro de um recipiente com água com sal. Aí você pega a corrente elétrica de uma bateria ou de pilhas e coloca essa corrente elétrica dentro da água salgada. Só que, ao lado daquele metal precioso, daquela peça valiosa, você coloca outro pedaço de metal que não tenha muito valor. Então, toda aquela ferrugem da peça valiosa vai para o outro metal. O outro metal que está ao lado e não tem valor. Deu para entender? O senhor foi muito didático. Deu para eu entender. Então isso aí é metal de sacrifício. Metal de sacrifício. Também chamado de eletrólise. Eletrólise. É isso que acontece na química. Eu já fiz experiência assim. Na química e também na física. Mas, padre, o que isso tem a ver com o que nós vamos fazer lá, que é tirar o capeta da moça? A mesma coisa. O capeta, ele faz uma negociação. Às vezes, ele sai de um corpo que você não quer que ele fique e ele entra no outro corpo. Então você pode, Joca, eu não estou dizendo que você será, você pode se tornar, entendeu? Metal de sacrifício. Padre de Deus, padre, o senhor está dizendo que o capeta pode sair da moça e entrar em mim? Mas isso não vai acontecer, Joca. Não vai acontecer porque, tá vendo essa imensa cruz aqui, de madeira? Essa cruz eu trouxe de Roma, do Vaticano, para ser preciso. Eu passei, inclusive, nessa cruz a água benta do Papa. Essa cruz ela é protetora, você vai com ela, com essa cruz pendurada no seu peito. Ela é grande e até um pouco pesada, tá sentindo? Tô sentindo, mano. Então, com essa cruz aqui,
não tem perigo. Com essa cruz aqui, você não vai virar, entendeu? O metal de sacrifício. Se o capeta sair da moça, ele não vai entrar em você, não entra. Com essa cruz não tem jeito. Só garanto, né, pai? Eu garanto. Você tá com medo, né, João? Não, pai, já falei pro senhor que eu não tenho medo. Eu sou cabra macho. É quarta-feira, pai? Quarta-feira. Meu Deus do céu. Cagando de medo pra mim agora há pouco. Quantas vezes não passou pela minha cabeça simular uma doença para me livrar dessa incumbência? Eu estava morrendo de medo. Apeguei-me com todos os santos conhecidos e até alguns desconhecidos que eu pesquisei. Quando deu terça-feira de noite, era a véspera daquela batalha campal que haveria entre Padre Antônio e o Capeta e eu junto. Eu tinha que assessorar. Eu estava junto. O meu telefone fixo tocou. Ô Joca, é o Padre Antônio. Ele quer falar com você. Ah, mulher, avise que eu tô com 2 dias de desarranjo intestinal, caganeira. Fala que eu tô com caganeira, desenteria, febre amarela. Qualquer coisa que eu valha. Fala que eu tô com qualquer coisa. Ai, Joca, larga de ser mofino. Ele quer falar com você, seu bobo. Oi, padre. Ei, padre. Não, tô, animado. Vambora. Só escolheu o homem certo. Tô com a cruz já. Não, já tô com ela. Já pendurei no pescoço. Já tô. Pra garantir. Pra garantir, né, padre? Tudo bem. Tá bom. Cedinho? Tá legal, padre. Até amanhã. Minha mulher olhou pra mim e falou: o que ele queria? O que ele queria? Amanhã cedo. 6 horas da manhã, esse padre é louco. 6 da manhã ele passa aqui pra me pegar. Quando deu 6 horas da manhã, o padre Antônio buzinou lá fora. Escutei, essa buzina aí. É ele. Já saí levando comigo uma espécie de uma sacola, uma mochila. E especialmente a cruz estava comigo. Fomos à casa da tal moça. E eu comecei a tremer a partir do momento que eu pisei do portão para fora em direção ao carro do padre. Desespero total, desespero absoluto. Eu suava frio e o padre Antônio conversava comigo, tentando me tranquilizar, até que nós chegamos. Olha, eu não tinha visto a moça e nem o padre. Foi o primeiro encontro. Essa moça, quando nos viu, ela dava urros. Ela parecia uma fera. Ela revirava os olhos. Ela armava botes como se fosse de fato um animal. E aí o padre começa a sessão de exorcismo por volta de umas 9 horas da manhã. Foi o tempo da nossa viagem, o tempo de chegada. E começa a batalha. Que batalha ferrenha, com a cruz pendurada, eu suando frio, e o padre lutando, você vai sair desse corpo. E o padre fazia orações das quais eu nunca tinha escutado falar, a maioria toda em latim. Eu não entendia o que o padre estava dizendo. Aquelas orações bravas em latim, e o capeta cada vez mais difícil. E aí o capeta começou a querer entregar os segredos do padre. O padre falou: tudo que ele está dizendo é mentira. E eu escutei coisas cabeludas a respeito do capeta. O capeta inventa mesmo. O capeta inventa, nessa hora inventa. E o capeta inventando coisa do padre, coisa pesada e coisa cabeluda. E o padre dizia: larga de ser mentiroso. A única coisa que você tem que fazer é sair desse corpo agora. E a luta foi tão grande, deu 12:00, e deu 1h da tarde, e deu 2 da tarde. A gente já não aguentava mais. Eu já não sentia fome. Apenas uma coisa que ficou dentro. Ficaram as 3 moringas d'água, 2 o capeta quebrou e as demais foram sendo renovadas com água fresca, e a gente tomando água e a gente num desespero.
E deu 4 horas da tarde. Olha, isso começou 9 da manhã. E deu 4 horas da tarde, 5 da tarde. E quando deu 6 da tarde, o padre me matou quando ele falou pro capeta: eu vou te oferecer. Eu vou te oferecer um metal de sacrifício. Quando o padre falou, eu vou te oferecer um metal de sacrifício, eu olhei pro padre assustado, porque eu sabia o que era metal de sacrifício. Ué, metal de sacrifício? Tô eu e o padre. Se ele vai oferecer um metal de sacrifício, quem era o metal de sacrifício? Conclua você aí de casa. Eu olhei assustado pro padre. Eu vou te oferecer. Aí o capeta riu. Você vai me oferecer um metal de sacrifício. Ah, então aceita. Aí eu saio. Eu não gosto dela mesmo. Aí o padre disse: eu vou te oferecer um outro corpo. Eu vou te oferecer um outro corpo. Você quer? Quero. Quero. Então, qual vai ser o outro corpo? Primeiro, você vai fazer um juramento. Eu não faço juramento! Vai fazer. De que você, aceitando o outro corpo, você vai sumir e vai desaparecer, levando consigo embora esse outro corpo. Então eu posso levar outro corpo comigo? Pode levar. E eu ficando desesperado, pá, tá louco? Porque se ele ofereceu o meu corpo em sacrifício, como tal de metal de sacrifício, e ele está dizendo que o capeta pode me levar? Se bem que o padre não havia citado o nome. Mas só eu e o padre lá dentro. Eu já estava até habituando um pouco com o capeta, tantas horas ali. Faz o juramento. E o capeta fez o juramento. Vou te oferecer o outro corpo agora. Quando eu te oferecer o corpo, você imediatamente saia do corpo dessa moça e entra no outro corpo para sempre e suma. Falei, pronto, chegou a minha hora. Falei, pronto, chegou a minha vez. Vai ser agora. Foi quando o padre, ele bateu um sininho. Ele estava com um sininho que ele não tinha usado até aquele momento. Quando ele bateu aquele sininho, entrou dentro da sala um capado. Capado é um porco. Porco de brinco. Entrou um porco de brinco, um capado, acinzentado. E o padre disse: eis o corpo! O capeta fez: você me enganou! E o capeta sai do corpo daquela moça e entra naquele porco. O padre só gritou para mim: abre a porta, Joque! Eu abri aquele porco. Passou por mim, feito um foguete. Ganhou o terreirão da casa e foi embora. Sumiu, mato afora. A moça respirou. Onde é que eu tô? O padre explicou: na sua casa. Sou o padre Antônio, esse é o Joca. Eu com a cruz de pendurada no pescoço. Graças a Deus. A moça estava livre. E eu também. Coitado do porco. Sumiu. O padre foi muito, muito cortejado por aquela família e nem poderia. Eu muito menos. Eu só sei dizer que a família ficou tão feliz que foi preparar um jantar, ou como a gente fala, uma janta, por aquele sertão de Sergipe, uma janta. Um franguinho gostoso na panela, com arroz e com feijão. Meu Deus, era uma refeição que nós merecíamos, tanto eu quanto o padre Antônio. Mas essa, sabe, foi a minha primeira história com exorcismo. Eu quero voltar aqui no teu canal para contar outras histórias relacionadas a tudo isso.
Eu tenho muitas histórias para contar nessa vida de sacristão e ministro da Eucaristia. Se você gostou da minha história, por favor, curta, manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece. Eita, o capado era bonito, era um porco de brinco, coisa mais linda. Sumiu. O porco, bem, até hoje não se tem notícia dele.